galera! Projeto Marcas de Combate, vamos começar a destrinchar as metáforas que tem por trás da história da menininha dos fósforos. Então vamos relembrar que é sobre este livro que estamos falando, Mulheres que Correm com os Lobos, de 5 em 5 minutos, certo? E a história da menininha dos fósforos, ela fica dentro do capítulo As Águas Claras, o sustento da vida criativa. A primeira história que nós vimos deste capítulo foi La Chorona, que fala sobre o resgate da vida criativa. E do que é que fala a história da menininha dos fósforos? Fala sobre o como nós perdemos o nosso foco, como resgatar, o que fazer para manter o foco. Então, toda a pegada da história da menininha dos fósforos é a perda do foco pelas nossas fantasias. É disso que então está falando essa parte. Lembra, gente, que a gente está naquela parte do livro que eu costumo chamar de iniciação fase 2, porque ela é de conhecimentos verticalizados. A gente já passou toda uma etapa que trabalha muito a nossa individuação, né? Separar o que é meu e o que é excesso de domesticação que veio do quê? Da cultura, do ambiente onde eu fui, né? Onde eu nasci, cresci, fui educada. E aí, depois que a gente faz essa primeira separação, a gente pode analisar verticalmente determinados temas na nossa vida, que podem ou não estar travados por conta desse excesso de domesticação e que a gente precisa analisar com uma profundidade um pouco maior. Então, vimos a La Chorona, onde a gente começava a resgatar, né, essa vida criativa, e agora vamos ver então a história da menininha dos fósforos. Então, depois que a gente resgata a nossa vida criativa, pode acontecer com a gente o que aconteceu com a menininha dos fósforos. A gente já passou pela La Chorona, a gente já aprendeu, então agora a gente está apostando, né? Está confiando na nossa vida criativa, nos produtos, nos resultados que a nossa vida criativa empreende, certo? E aí, o que acontece com a menininha dos fósforos é que quando ela oferece o resultado, o serviço, o produto da criação dela, ninguém no vilarejo compra. Ninguém compra a ideia dela, ninguém valoriza a ideia desta menina que também é muito pobre, que é órfã, que a gente vai ver que está lutando pela subsistência, pela sobrevivência, mas que está fazendo isso através da sua criação. Então a gente vai passar na história por todos os pequenos deslizes, erros ou enganos que essa menina comete, para que a gente também não passe isso na nossa vida. Afinal de contas, as histórias, os contos, né, são esses bálsamos que podem nos ajudar a não cair na mesma pegadinha que os personagens passam. E a gente tem que lembrar que todos os personagens são parte da mesma psique. Então, né, até mesmo as pessoas do vilarejo que não compram a ideia da menininha dos fósforos, não compram os fósforos dela, podem ser nós mesmos sabotando a nossa própria ideia. Tá? Daí a menina, quando ela vê que ela não consegue vender aquilo para ninguém, ela começa a riscar fósforo atrás de fósforo para se esquentar. Então também tem uma simbologia por trás dessa metáfora, né? De eu me aquecer, de eu me dar esse valor, mas da maneira errada, porque ela gasta a produção dela, ela não coloca isso de uma maneira, ela não usa isso de uma maneira que sustente, que seja sustentável e que ela possa depois, né, viver além com o resultado do serviço, do produto, da criação dela. Ela simplesmente gasta, e toda vez que ela gasta, ela se enfia numa fantasia diferente. Vocês lembram? O banquete, a árvore de Natal, a avó, até a hora que aquela parte da vida criativa dela morre. E a gente não quer isso, certo? Então, nos próximos vídeos, a gente vai olhar item a item, cada parte dessa metáfora, aonde a gente vai destrinchando, né, o que a gente poderia fazer diferente da menina dos fósforos para a gente não ter esse mesmo destino cruel. Começando por oferecer o resultado, o serviço, o produto da nossa criação para quem dá valor. Certo? Igual ao patinho feio. O que diferencia, né, a menina dos fósforos do patinho feio? O patinho, quando ele não sente pertencimento, quando ele não é aceito no grupo, quando ele é muitas vezes até escrachado no grupo, o que ele faz? Ele sai dali e continua procurando a sua turma. A menininha dos fósforos não. Ela simplesmente fica tentando e tentando e tentando até ser mais fácil para ela, ao invés de continuar procurando o lugar dela, o lugar criativo dela no mundo, até ser mais fácil para ela gastar a criatividade dela em fantasias. Tá bom, gente? A gente volta amanhã com mais um pedacinho dessa história. Beijo!